Tem uma faculdade no Paraguai que as aulas são em português. Então tem muito médico que são brasileiros que moram no Paraguai. Por quê? Quando você faz medicina em outro país, tá? Para você praticar a medicina no Brasil, para você ter o diploma de médico do Brasil, você precisa fazer uma prova que chama Revalida, que acontece na maioria dos países, né? Então, por exemplo, quando você faz medicina no Brasil e você quer praticar medicina nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova chamada USMLE. Né? Inclusive, eu já gravei podcast com duas pessoas que passaram no Revalida americano, que é o USMLE, né? O Felipe Batalini, da Harvard Medical School, e o Igor Deoli, né? Ele fez patologia, né? Residência médica em patologia na Pensilvânia, se eu não me engano. Tá? Procurem os vídeos aí que tem depois, dá uma assistida depois. Então acontece, tem muitas pessoas que fazem medicina no Paraguai e quando precisa voltar para o Brasil, ele não consegue passar na prova. Aí ele fica no Paraguai. E aí, como medicina é um mercado muito grande, né? Muitas pessoas querem fazer medicina, haja vista a questão salarial, né? Então você consegue ganhar 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, né? Pensando no médico especialista, você consegue ganhar 50 mil reais por mês. Eu vi agora, eu participo de um grupo de, de médicos, né? E aí o cara mandou um áudio lá de um psiquiatra que ganha 100 mil reais por mês, né? 100 mil reais por mês. Então, assim, é inegável, né? Acho que não é segredo para ninguém que o médico vai ter uma remuneração alta. E eu, na minha opinião, eu acho que tem que ganhar bem mesmo, sabe? Eu acho que é uma profissão que exige muito, tem que ter um conhecimento técnico muito aguçado. Então, eu acho que assim, o cara tem que ganhar bem, na minha opinião, tá? Mas enfim, não vamos discutir sobre essa questão se é muito, se é pouco, se merece, não merece. Não vamos entrar nesse dilema aí porque é polêmico isso, tá? Mas assim, parece que tem agora no Paraguai faculdades de medicina que são em português. Então, para tu ver o nível que chegou, né? É certo ou errado? Eu não vou julgar. Quem sou eu para dizer se é certo ou se é errado? Não vou julgar, mas tem. Então você vai fazer medicina no Paraguai, você não precisa saber nem espanhol. Você consegue fazer medicina no Paraguai em português. Porque daí tem esses médicos que se formaram no Paraguai, não conseguiram passar no Revalida e eles continuam lá ministrando aula, lecionando aulas, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Mas acontece isso. Então, quando a pessoa não consegue passar no Brasil, ela já começa a, né, ter esse namoro, né? Começar a ter esse namoro com o Paraguai, com a Argentina, né? Com outros países ali da América Latina. Pô, será que não vale a pena? Né? Só que aí a gente tem que pontuar algumas coisas. Você está preparado para ficar longe da tua família? Sim. A quantidade de pessoas que mandam mensagem para dizendo com a seguinte narrativa. Léo, não consegui passar no Brasil porque eu estudei de forma tradicional, com cursinho, com videoaula. É o que a pessoa fala. Tem várias mensagens assim. Gastei uma fortuna para pagar esses cursinhos para conseguir passar numa federal e fiquei 4 ou 5 anos e não consegui. Aí assim, primeiro ano até vai, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, o cara já começa a desistir. Ele começa a fazer um cálculo matemático. Pô, em 5 anos já poderia estar poderia estar médico. Tem uma aluna minha, a Flávia, passou em medicina em 57 dias. Tá? E aí a Flávia fala o seguinte: Léo, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, eu já seria médica e já estaria com uma residência. Cara, aquilo ali, eu fiquei arrepiado quando ela falou aquilo pra mim, né? Porque às vezes eu fico pensando, cara, será que vale a pena, né? Porque eu fazer esses vídeos aqui para ajudar vocês de forma gratuita, né? Será que eu não deveria estar agora, por exemplo, acordei 5 da manhã, né? Será que eu não deveria estar estudando agora que eu estou aqui falando com você? Será que eu não deveria estar estudando para a faculdade de medicina? Será que eu não estou perdendo meu tempo aqui? Porque eu vou ser médico, a minha vida já está garantida. Às vezes eu fico me questionando. E tem muita crítica. É muita crítica. Picareta, charlatão, golpista, tem de tudo. Entendeu? E aí às vezes eu fico me questionando, pô, será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu não deveria estar focando na faculdade de medicina? Né? Mas assim, eu penso, pô, cara, eu faço medicina de graça,
a minha vida já está garantida. E tem pessoas como a Flávia, como os meus alunos, que precisam desse recado. Tem várias pessoas que vão assistir aqui e vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Mas vai ter algumas pessoas que vai ficar. Vai ficar aqui. Pô, olha o que esse cara tá falando, faz sentido. Então quando a Flávia fala isso pra mim, me motiva. Agora semana passada teve um aluno que passou numa faculdade particular de medicina, só que ele vai fazer com bolsa. Ele vai conseguir fazer medicina com bolsa. Entendeu? Então isso me motiva, né? E aí a Flávia fala o seguinte pra mim, pô, Léo, se eu tivesse, porque ela fez cursinho, desistiu da medicina, fez odontologia, desistiu da odontologia, fez estética, porque ela tinha o sonho de ser dermatologista, né? Então ela acabou fazendo estética como um prêmio de consolação para medicina e depois ela me conheceu. Pô, olha esse maluco aqui, 60 dias, será? E ela acreditou, ela deu a possibilidade da dúvida. Vamos ver, será que funciona essa parada aqui? Ela entrou no Atleta da Mente, aplicou o método, não é um milagre, não é um pó mágico, tem que se dedicar muito, aplicou e passou 57 dias. E ela fala isso, pô, se eu tivesse conhecido há 10 anos atrás, e aí eu falei pra ela, há 10 anos atrás eu estava sendo reprovado em matemática, né? Então hoje eu tenho 26, há 10 anos atrás eu tinha 16 anos. Então com 16 anos foi quando eu fui reprovado em História. Aí no outro ano, com 17, eu fui reprovado em matemática, né? Então olha que louco, olha como que o mundo ele dá voltas, né? É. Então eu estava sendo reprovado em História e hoje eu estou aqui falando sobre neurociência da aprendizagem com vocês, né? Estou organizando a minha formatura, entendeu? Então tudo isso é louco, né? O mundo ele gira, ele dá voltas. Então isso é uma coisa que me motiva bastante, né? Então ela fala isso pra mim, pô, se eu tivesse conhecido há 10 anos atrás, hoje eu já seria médica. Ou, por exemplo, esse dia teve uma mãe que mandou, nossa, minha filha faz medicina no Paraguai, ela tá deprimida, tá com depressão, tá com ansiedade, não gosta da comida, não gosta do país, não gosta das pessoas, tá querendo voltar pro Brasil, vai fazer o Enem, tu não consegue ajudar ela. Aí eu falo, ó, eu mostro o caminho, mas eu não vendo milagre, né? Eu ensino neurociência, eu não faço milagre. Então, às vezes eu tenho que falar, ó, eu não sou, eu não vendo milagre. Eu mostro um caminho, né? Então ela vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, né? Porque a pessoa vem assim achando que é um milagre, né? Então, às vezes, pô, tu faz medicina. Além de fazer medicina, vai ter que estudar, vai ter que aplicar a minha metodologia. Pô, peraí. Já tá com depressão. Então, pô, calma, né? Não é tão simples assim. Né? Vai ter que escolher. Ou ela vai estudar para passar em medicina, ou ela vai estudar no Paraguai. Não dá para fazer os dois. Assim, não é que não dá, mas até dá, mas não vai ser tão rápido como você está querendo. Né? Então tem que ter esse equilíbrio. O cara vem, ele acha que eu vou fazer um milagre. Né? Ele acha que ele vai aplicar o meu método de estudo e vai acontecer um milagre na vida dele. Não é? Assim, tem alunos que falam, pô, Léo, tu fez um milagre na minha vida, né? Mas assim, o cara estudava todo dia, tinha foco, tinha motivação, tinha dedicação, aplicava, fazia acontecer, né? Então, assim, não é um milagre do divino, do além, que simplesmente num passe de mágica a pessoa consegue passar. Infelizmente não é assim, tá? Então acontece, quando você não consegue passar, você acaba se questionando, pô, será que eu sou capaz, né? Será que eu vou conseguir fazer a medicina? Então a pessoa ela acaba indo para outro país. Só que em outro país é pior ainda, é um tiro no pé. Por quê? Porque lá você vai ter medicina em espanhol. Então a medicina já é difícil, imagina em espanhol. E até mesmo, porque toda vez que a gente fala em outro país, você tem que ver toda a logística. Alimentação, país, cultura, tudo isso tem que ser analisado, né? Aí tu pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina tá numa crise, entendeu? Então tem muitas pessoas que foram para a Argentina para fazer medicina lá, porque parece que tem medicina de graça lá, ou tu paga bem menos. Só que assim, os caras não têm mais dinheiro, né? Então vai ter muitas pessoas que vão perder anos, né? Haja vista essa questão da crise lá, né? Assim, eu tô falando aqui
100% achismo, né? Baseado nas mensagens que eu recebo. Então, não sei se é assim, mas tem pessoas que estão desesperadas lá, que já estão no terceiro, quarto ano de medicina lá e estão com medo de não ter mais aula, de não ter mais hospital para ter aula prática, tá? Então, estou falando aqui baseado no que me mandaram, né? Não sei se é realmente isso, se é verdade ou não, mas tem gente que mandou mensagem para mim, pô, será que se eu fizer o Enem esse ano, será que eu não consigo voltar pro Brasil e tal, né? Enfim. Então acontece, essa fase do vestibular, né? Você que está com dúvida, será que eu sou capaz, né? Por que eu falei tudo isso? Porque eu queria chegar nessa questão. O vestibular, ele é uma preparação para você. Não tem como você pular etapas. Eu sempre falo aqui, não existe atalho para o sucesso. Eu queria falar aqui para vocês, pessoal, existe um atalho para você ser bem sucedido. Existe um atalho para você ser um médico de sucesso. Infelizmente não tem atalhos. Eu sei que não é sexy falar isso. Eu vou falar, ó, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar. Infelizmente, essa é a verdade. Você consegue acelerar esse processo, mas se você quer acelerar esse processo, você vai ter que pagar um preço para isso. Então, assim, o vestibular ele é uma fase de extrema importância num contexto, num sentido que você vai desenvolver as habilidades que vão ser necessárias para os 6 anos da faculdade. Então, na minha opinião técnica, eu consegui lidar muito melhor com a faculdade de medicina, por quê? Porque eu estava preparado para isso. Eu tinha organização de estudo, eu conseguia aprender os conteúdos mais rápido, eu conseguia memorizar os conteúdos, eu tinha técnicas para isso. Que eu desenvolvi esses hábitos, esses comportamentos na fase do vestibular. Então não adianta você ficar brabo com a física, brabo com a química, ficar, né, xingando a redação, não adianta. Isso faz parte do processo. Você vai usar matemática na medicina, vai usar bastante matemática na medicina, tá? O raciocínio matemático, o raciocínio geométrico, tá? Física, bastante física, química, biologia, né? Redação, você saber escrever, isso é fundamental durante os 6 anos de medicina você saber escrever, entendeu? Então, por exemplo, eu que saí da escola semi-analfabeto, né, eu não sabia conjugar um verbo, não sabia usar uma crase, não sabia escrever direito. Então, esse processo do vestibular, ele foi fundamental para mim. E eu sou um cara extremamente burro, né? Da época da escola. Então, na escola, dentro do modelo educacional brasileiro, eu fui categorizado como burro. Né? Porque na escola é assim, tira 0 é burro, tira 10 pode ser alguém na vida. Né? Às vezes o cara passou a noite inteira decorando o conteúdo, né? Mas esse tem futuro, porque ele tirou 10. Né? E às vezes o cara que tirou 0, ele aprende muito mais com o erro dele do que com o acerto. Tá bom? Então, assim, tomar cuidado, né, em culpar o vestibular. Não é culpa do vestibular. O vestibular é um processo. A culpa é sua. Você é responsável pelas suas emoções. Você pode interpretar melhor as suas emoções. Não tem como você escolher. Não, eu vou escolher ser feliz. Infelizmente, não. As nossas emoções é uma resposta ao ambiente. Mas às vezes você errou uma questão, em vez de você olhar aquele erro como algo negativo, você, pô, que bom que eu errei agora e não no dia da prova.